Bom, gente, então, vamos lá. Bom dia. Hoje, 7 de maio de 2026, é a primeira atividade da representação Apola Porto Alegre. Eu vou fazer um comentário crítico da lição 8 do seminário 12. Não vou trabalhar toda a lição em extensão, eu vou pegar uma coisa ali que me interessa, né? Porque no começo, como vocês puderam ver, ele está trabalhando a garrafa de Klein, né? Então é mais para a parte final que ele vai fazer esse comentário do caso clínico apresentado pela Pearl King, né? Que é uma analista inglesa. E, Gabi, eu acho que sumiu aqui o nosso slide, ou eu não estou vendo? Iniciou o compartilhamento. Agora parou. Tá sem áudio você. Tá. Espera. Pensei que eu tinha saído do Zoom. Peraí que eu abri ali, mas não sei por que ele saiu. De novo. Hum, Eu vou colocar aqui a apresentação e pronto. Deu, né? Deu. Pode passar um. Então, daí eu acho que eu só vou retomar uma coisa que eu falei antes de gravar, que bom, para quem tem interesse, né, a gente está começando a ter outras atividades na representação. Tem o grupo que eu coordeno com a Gabi, do livro das autoras da Paula La Plata, sobre a mulher e o feminino, nas sextas-feiras. Amanhã a gente tem, então depois, daqui a 15. Tem o grupo de seminário 20 também, nesse horário, alternado. Eu acho que ainda não fiz o flyer relacionado à representação pelo Porto Alegre, mas também tá junto. E vão ter outros eventos também, assim, mais avulso, né? De comentários críticos ou outro tipo, assim, de discussão também. E aí eu aproveito, como é a primeira atividade, assim, né? Não sei, tem pessoas talvez que nunca tenham assistido alguma apresentação da Apola, então eu vou falar brevemente, assim, que a Apola é uma instituição de pesquisadores. Ela não se apresenta como uma escola como as outras. A gente não fornece formação, né? Aqueles cursos assim, né? Que normalmente tem algumas escolas que chamam de percurso, né? Fazer o percurso, percursar, ou o próprio curso teórico mesmo, assim, né? De duração 1, 2, 3 anos, que aí acaba quando você vai fazer um edital de mestrado, de doutorado, até serve como ponto Lattes, assim, né? Que se insere como uma pós-graduação, ou especialização, né? A gente não faz isso, assim. É, então, o que acontece são esses eventos, assim, né, dos sócios que oferecem grupos de estudo, de leitura, para lermos junto, pensando algum texto do Lacan ou outro, a partir das ideias da Apola, ou também apresentações de investigação, né, individuais. E aí, esse slide que está aqui, né, eu acho que daí é importante dar esse contexto, porque eu caí nessa. Por que o seminário 12? Porque é a lição 8, né? Na minha pesquisa de mestrado, né, que eu vou apresentar semana que vem, vou defender, eu investiguei a frase que o Lacan fala numa lição do seminário 12, que é a lição 18, 12 de maio de 65, que o psicanalista é a presença do sofista em nossa época, mas com outro estatuto. E aí, para eu entender o que que é o estatuto que ele está negando, qual que seria um outro estatuto, o que que a gente poderia conjecturar, né? Por que que ele está recomendando o texto do Platão, o Sofista? Por que que ele está recomendando para aquele público ali, né, que é o público dos analistas, dos intelectuais que ele está chamando? Qual que é a tensão interna naquele momento do ensino para que ele esteja convocando esse diálogo com algo tão caro à filosofia, né? Que é a sofística, né? Assim, é como se fosse o recalcado da filosofia é a sofística.
Então, é esse o contexto que me move para estar querendo agora pegar esse ponto do Seminário 12, que é essa lição, porque eu acho que eu não. É uma coisa que eu queria desdobrar mais. Que eu não. Acho que fiz um recorte ali na dissertação, mas eu queria dar, assim, mais espaço para pensar é, esse caso clínico, o comentário dele, porque ele está tocando. Pode passar um, Gabi, por favor? Um slide. Deixa eu ver se eu botei nesse outro. Não, volta um pouquinho, por favor. Esse aí. Porque o que me interessa, né, mais, né, o recorte que me interessa nessa lição, né, que já é um recorte do Seminário 12, essa lição, e nessa lição que me interessa é o que que ele está pensando com o conceito de desejo do analista. Desejo de analista, para ser mais preciso, né? Porque acho que às vezes isso fica uma coisa assim, uma profissão de fé, né? Não, é só ter vontade, como se fosse assim algo que ele não fosse um conceito que está sendo pensado em tensão a outras coisas do ensino dele, né? Outras coisas eu quero dizer, principalmente o conceito de sujeito suposto saber, que ele está fazendo uma crítica forte a partir do seminário 11, desde a primeira lição. Bom, sabemos que o seminário 11 é um seminário de virada, né? Na obra lacaniana tem a expulsão, a excomunhão dele da IPA. Há quem diga, né, que a partir do 12 é quando ele realmente começa. Não, aqui agora são os meus conceitos, né? No 11 ali ele coloca os conceitos fundamentais, né? Ele lendo Freud, e a partir do 12, assim, seria quando ele realmente consegue, por fidelidade a Freud, colocar mais, assim, o que que ele está pensando como inovador, né? Por exemplo, o único conceito que ele diz que inventou, que é o conceito de objeto A, né? Que a partir do seminário 10 e 11 vira objeto causa de desejo. Então, eu fui desdobrando, assim, né, no meu mestrado, a forma que eu fui lendo, o que que ele estava querendo dizer quando o psicanalista seria a presença do sofista, porque com o desdobramento do objeto A na versão causa de desejo, é preciso que ele faça uma crítica ao conceito do sujeito suposto saber. E por isso ele pensa isso do desejo de analista, que ele vê que é algo que não está sendo pensado na contemporaneidade, né, ali com quem ele está principalmente em tensão, que é a IPA. Eu não vou conseguir trabalhar aqui agora, né, como que ele faz esse tensionamento com o sujeito suposto saber esse conceito, mas eu indico, quem quiser anotar, a primeira lição do seminário 11, a última lição do seminário 11, a lição 17 do seminário 12 e a lição 18 do seminário 12. Eu acho que essas quatro lições a gente consegue ver uma costura que começa com a crítica do sujeito suposto saber e como se fosse uma dobradinha, assim, eu falo. E o que ele está pensando como desejo de analista, né? Pode passar uma, Gabi, por favor. E aí, bom, nessa toada, né, de não ser assim, quem nunca viu uma apresentação da Apola, quem nunca fuçou o site da Apola, a gente se apresenta, né, como sendo uma instituição que tem um programa de investigação científica, programa científico de Apola, programa de investigação científica, onde a gente explicita os pressupostos epistemológicos. E eu só botei uma parte aqui, porque eu acredito que é o que tem mais a ver com a minha apresentação, assim, só para dar o tom, né? Que é contribuir com o desenvolvimento dos argumentos de uma psicanálise por vir. A gente tenta promover, permitir superar as aporias da atual tendência freudo-lacaniana, reduzir o estado de isolamento em relação à comunidade científica de que padece a psicanálise há décadas e que aí deixou em uma condição de grande atraso. Então, é um pouco assim para quem não conhece saber um pouco o tom, assim, né?
da Apola. E, bom, né, eu estou retomando um seminário que está sendo agora publicado na França, né? Acho que ano passado foi publicado. Então, tem toda essa questão, né, de por que que alguns seminários são publicados, por que outros não são, porque o 9 até hoje não foi publicado. Então, a gente se preocupa com esse tipo de coisa. E ir atrás dos que não foram publicados, né? Tem coisas importantes ali. Não é o último. Ixi, desculpa, gente. Não é o último Lacan, que é o que vale, né? Tem uma costura desde o começo até o final do ensino do Lacan. Pode passar mais uma, Gabi, por favor? Bom, então, é um pouco isso, né? Eu parto dessa ideia de que Lacan, o que fica assim muito para mim gritando nessa parte assim que eu estou me debruçando, né, do seminário 11, 12, é que ele está radicalizando a ideia de inconsciente, não que antes, desde o começo, já não tenha algo ali, né, que permanece, como eu disse agora, mas que ele está tentando chamar atenção para isso, muito, nesse momento aqui, de tensão com os pós-freudianos, né, com o pessoal da IPA lá, que teve a excomunhão, e é isso, né, vamos tentar ver quais são as consequências clínicas. É um pouco isso, né? Um professor da URGS, ele fala assim, e aí eu falei, nossa, eu acho que esse é o espírito, assim, independente de qualquer instituição, se a gente comunga que a gente ainda não tirou todas as consequências clínicas da obra do Lacan, a gente tá um pouco falando a mesma língua, assim. É um pouco esse o tom, assim, que me coloca a trabalho aqui, né? Pode passar mais uma, Gabi, por favor? Então, vamos lá, né? É, Vou falar um pouco do caso, assim, que não é assim objetivo a gente ficar entrando tanto assim, né, nos detalhes da história, mas vamos dar um contexto porque a gente precisa para entender um pouco o que Lacan está lendo ali, né? A Pearl King, ela não é da linha hegemônica da IPA, né? Ela é de um chamado Middle Group, grupo independente da sociedade britânica. Acho que foi analisada do Hickman, supervisionando do Balint, e o artigo é dedicado a Paula Heyman, que eu acho que é a autora que pensa contra a transferência, alguma coisa assim. Então, ela tem uma linha específica, né, de relação de objeto britânica, vertente dependente, e, e aí Lacan se reporta. Gente, o que está acontecendo? Ah, entendi. É a caixinha da internet que está gravando. Lacan se reporta a uma comunicação apresentada por Pearl King no Congresso de Estocolmo, publicada ou prestes a ser publicada no Jornal Internacional de Psicanálise. E aí, o que que é importante dizer assim? A gente tem um texto, um livro do Nicolas Guérin que saiu em 2024, que enfim, é uma preciosidade assim porque ele reúne ali todas as versões desse caso. É um caso que a Pearl King ela pensou durante toda a sua vida, assim, esse caso clínico. Isso é importante a gente ter em mente, porque, de certa forma, esse é um elogio. A posição do Lacan a gente vai ver que é ambígua diante da Pearl King, né? Claro que ele vai fazer os comentários dele, né, colocando a diferença dele, mas tem um certo elogio que ele faz, assim, por ela ser uma psicanalista que está pensando a teoria, pensando, "Pô, será que faz sentido isso aqui que eu estava fazendo nesse caso? Será que não é outra coisa?" Então, bom, aí também tem toda a querela, assim, de quem é ela na sociedade, naquela sociedade britânica. Não vem ao caso, assim, colocar isso, mas, então é um caso que ele foi, desde 54, na verdade, ela já tinha publicado, já tinha apresentado esse caso. E aí
a gente está agora em 65, né, ali, que é o seminário 12, parece que essa é por ali, 63, 64, que ela está pensando uma segunda versão do caso, né? Como que ela vai apresentar essa coisa, né? A gente vai mudando os interlocutores, a gente vai mudando a forma que a gente pensa o caso. E, e aí é importante colocar uma coisa, porque, enfim, o evento de hoje ele é focado no seminário 12, eles são 8, só que tem esse texto aqui, que saiu em 2021, o Lacan Redivivos, que tem o questionamento do psicanalista, que o Lacan ele também coloca ali uns comentários sobre esse caso clínico, e que ele vai retomar na lição 8. Esse texto aqui, o questionamento do psicanalista, né, mise en question do psicanalise, ele, segundo Miller, foi escrito ali por 1963, que eu acho que foi justamente quando o Lacan ele estava tendo contato com esse paper que ela ia apresentar nessa versão pro Congresso de Estocolmo e tal, né? Então é meio que uma segunda versão, não é a primeira, é isso que eu queria que você soubesse. E aí a gente vê na lição 8 que a pergunta que o Lacan vai começar dizendo, né? Que é a que a Perkin se faz, é a seguinte, ali na versão CEF Recife, né? Quem tá com ela na 148, a página. Após algumas saudações às autoridades de seu meio, Perkin faz adequadamente a pergunta: como discriminar no retorno da, entre aspas, experiência traumática na transferência, na situação analítica e a exploração dela, diz ela se expressa muito bem, diz Lacan, dessas experiências traumáticas para a manutenção, diz ela, da onipotência ou pleno poder, bem conhecido nas referências analíticas comuns, que são as que concernem a criança, assim como ao inconsciente? Como que, é como se ela tivesse assim, como que a gente é, distingue uma causalidade, né, de uma ideia de experiência traumática, de um gozo em mantê-la, né? Como se a gente não tivesse vendo, né, ainda hoje em vertentes do campo esse tipo de questionamento em outros termos, quando a gente pensa da responsabilização subjetiva, né, do gozo em reproduzir uma certa versão dos fatos. Então, são esses os termos, assim, né, que é importante a gente pensar, que é a ideia de experiência traumática. E, bom, né, assim, mais rigorosamente, seria o caso da gente ver quais são os termos que os pós-freudianos pensam, né, a teoria ali, né, de objeto e tal, mas vamos ficar faltando nisso. E, e aí tem uma coisa, né, que o tom, né, para a gente ver o tom do comentário do Lacan. Um pouco antes, na lição 8 ele vai falar assim, na página 146. Pois o que eu queria tentar trazer à tona por um instante e explicitar para vocês é uma certa dificuldade que tem um analista com suas próprias teorias. Então, a gente vai ver, né, que essa lição vai terminar páginas depois, justamente com a questão do como que, como que a gente faz, como que o analista faz por isso o tensionamento, né, com o conceito de sujeito suposto saber. Que ele está criticando justamente essa ideia da análise como tornar consciente o inconsciente, tornar consciente a experiência traumática para daí aí acabou a análise. Só que tem um problema, que a gente vai ver, que é a neurose de transferência. Mesmo sendo um caso de psicose, é como se ele estivesse falando, se a gente não pensa, se o analista não pensa a sua posição diante do saber, a análise é infinita, a análise é interminável. E aí, bom, o que que a gente faz com isso, né? Podemos discutir isso, podemos discutir o fim interminável, terminável, interminável. Podemos abrir essa discussão, não vem um caso aqui, mas
O problema é quando a gente fica numa ideia de dependência, né? De que o paciente depende da análise para X, depende, né? E aí, por isso que na minha leitura ele vai mobilizar o conceito de desejo de analista, ou como diz a Gabi numa versão que eu acho melhor, desejo de análise. É... Então, a história do paciente, né? Assim, brevemente, caso eu não sei aonde que está sendo do Nicolas Guerrin, que ele fala isso pelo Lacan, não sei se fala, caso borderline, com crises que chegaram a beirar a despersonalização, sujeito chamado esquizoide, com falsidade ressentida do self, típica desses quadros à beira do campo psicótico, vacilação das identificações, sensação de suspenso. Viveu até os 14 anos no ambiente de um casal em conflito constante, brigas, isso, com uma irmã e um irmão mais velhos. Aos 14, os pais se separaram. Foi analisado por King durante 10 anos, com uma curta interrupção, acho que ali no sétimo ano. King já havia apresentado em 54, como eu falei, né, uma comunicação sobre ele à Sociedade Britânica Psicanalítica. Deixa eu ver qual que é outro. Então é isso, né? Tem o tratamento, e aí ela, segundo ela, teve uma fase boa, que foi ele conseguiu deixar de ser beatnik, conseguiu casar, acho que ter filho, aquela coisa do amar e trabalhar, né? Acho que ele conseguiu coisas na vida. Só que aí, esse paciente, ele volta a procurá-la, né? Depois dessa curta interrupção ali, que deve ser no sétimo, sexto ano, se não me engano. E ele volta a procurar falando a primeira retomada do tratamento se deu depois de um desses ataques, ocorrido justamente quando o paciente derrubava uma árvore, voltou em pânico. A segunda retomada se deu por episódio análogo. O paciente em vias de não conseguir articular uma palavra, suando profusamente, completamente travado no trabalho. Bom, Gabi, acho que pode passar mais uma, por favor. É, Então é isso, né? Tem o paciente está derrubando uma árvore quando é tomado por um ataque de pânico, e é depois desse episódio que ele retorna para King, marcando a primeira retomada do tratamento após a interrupção curta. Depois a paralisia no trabalho, dessa vez no ambiente profissional, ele fica paralisado, incapaz de seguir, e isso reconvoca a análise. Então, esse quarto item que eu falei, né, que seria o happy end, que ele conseguiu coisas na vida. E aí, bom, o que que King vai fazer quando ele retorna, né? É, Deixa eu ver aqui se eu leio uma coisa para vocês. Ela vai fazer uma coisa que ele chama o Lacan de retification à l'envers, retificação ao avesso. É, Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque. Não vou ler isso. Não. Eu vou ler uma parte do questionamento do psicanalista, porque é o Lacan narrando, né, o que que ele lê dessa retomada e dessa interpretação que ela vai fazer. A analista, depois de ter dado o máximo no embuste da transferência, o vilão papai, só faz sua retificação pelo avesso, só faz sua retificação pelo avesso. Esqueci de falar, acho que não mencionei quando eu falei do paciente, que eu acho que o paciente mesmo traz que o pai seria depressivo. Eu acho que essa é uma informação importante. A analista, depois de ter dado o máximo no embuste da transferência, entre parênteses, Lacan coloca vilão papai, só faz sua retificação pelo avesso. Ou seja, é papai que o sujeito quer que seja apenas um objeto.
E sobre isso, teoria que aparece, dado o contexto, como absolutamente referida com fins de justificação, seria para que o sujeito, em seu lugar, não tivesse que sentir culpa pela própria agressão que ele, sem dúvida, assim realiza. Então, aí eu acho que teria uma coisa assim da direção de tratamento, de como os pós-freudianos pensam assim, essa questão do objeto bom, objeto mal. Então, envolve esse arcabouço teórico. Só que aí, para Lacan, assim, ele elogia, assim, porque que eu acho que envolve essa questão, assim, né, que o caminho seria o paciente ver que tem um lado bom, que tem um pai bom. Só que é, quando ela vê, né, ela vai vendo os efeitos que ela sofre desse retorno e vai vendo assim, meu Deus, 7 anos e agora ele chega, se vê assim sem ferramenta clínica mesmo para pensar a direção de tratamento, ela vai questionar e aí o Lacan gosta, né, porque o Lacan tá putaço com a IPA e aí ela questiona, eu acho que é o paciente que tem a necessidade de acreditar que o pai é mau. E que, bom, ele elogia, né, assim, o fato dela, porque essa hipótese dela está indo contra uma interpretação do que seria a função do pai para a IPA. Eu leio assim. Só que é, é como se fosse assim, só muda o eixo, assim, mas continua nesse eixo, assim, imaginário. E aí, o que que vai acontecer? A cena do café da manhã, né? Que é uma cena que Lacan vai. Só para vocês verem assim a estrutura de interpretação que ela está fazendo no caso e que Lacan está lendo de uma forma que não leva a nada. No relato feito de suas desordens, o paciente relatando, né, as desordens do dia a dia dele, reconhecido pelo próprio sujeito, as escolhas se mostraram estar a ponto de ele não poder segurar o garfo em seu breakfast, sem perceber que gostaria, com seu gesto, de espetar a um só tempo a torrada e a manteiga, que nesse momento ainda estão em pratos separados. A hesitação chega a ser bloqueada no ponto em que o asno de Buridan, é a incapacidade de decidir entre uma coisa e outra, deixa pairar aqui sua ameaça paradoxal, o que não deixa de ser perturbador. O analista, que como o senhor Britling começa a ver as coisas com clareza, responde-lhe sem hesitação com as seguintes observações, que para uma interpretação se arrastam um pouco em extensão, mas que para nossa edificação são substanciais. Abre aspas, né? Essa que eu vou ler agora é uma das interpretações de King para esse caso. A parte de você que se sente mal por estar melhor e que faz aliança comigo está farta da maneira como você continua a ser incapaz de dar um passo em direção ao que lhe falta. Esse é o status quo de que você falava, e me parece que a razão pela qual você não pode avançar para pegar um dos objetos que você deseja é porque você colocou sua própria boca de bebê faminto em cada um dos dois lados. É como se você acreditasse inconscientemente que só há comida suficiente para uma boca. Ou seja, que como você pode fazer uma coisa de cada vez só, a outra vai sucumbir de fome, provavelmente vai morrer. É por isso que você se vê obrigado a preservar o status quo, o que quer dizer você não se permitir sentir que pode fazer ou ter feito alguma coisa, porque isso quereria. Assim, vocês estão vendo que é um circunloquio, assim, é uma justificação de, olha aqui, né, tornar consciente o inconsciente e uma coisa assim que ela não está pensando a posição dela no caso. Ela está analisando esse mecanismo, mas ela não está divertida da sua posição. E aí tem uma coisa que ele vai. E aí o Lacan vai dizer assim. É engraçado, porque no questionamento do psicanalista, ele brinca assim, né? Diz que ela seria a esperança da internacional, assim. Acho que um pouco por essa coragem, né?
de falar do caso, né? Inclusive, fiquei com isso na cabeça, assim, o quanto que as analistas, os casos que o Lacan comenta da escola inglesa, se eu não me engano, são todas mulheres, né? Curioso, né? Mulheres têm a coragem de colocar, assim, mais, aparentemente, os casos, né? Então, ele vai dizer assim, né? Penso que essa refeição para o qual você pode voltar é a experiência da boa comida de sua... Gente, assim, eu nem consigo ler, porque já dá para entender, eu acho que não dá nem para... Precisa nem se demorar, assim, porque ela tenta pensar de formas, assim, muito em termos de... Eu não sei como que é a direção da cura em caso de psicose para a escola inglesa. Eu não sei. Mas o que interessa é que para o Lacan ela não tem os conceitos necessários que para ele seria uma direção que permitiria, num caso de psicose, uma análise não ser interminável. Ou seja, que poderia ter um outro destino que não a dependência do paciente ao analista. Por que eu estou dizendo isso? Pode passar uma, Gabi, por favor. Porque a crítica que ele vai fazer, né, é que faltam-lhe os conceitos da foraclusão do nome do pai e o objeto A. E ele diz isso assim, por exemplo, né, no questionamento do psicanalista, né? Devemos ainda perseverar nesse diálogo de surdos e ouvir a verdade de um instante, voltar ao que interessa de suas questões transferenciais. Ela não poderia ter visto oferecer-se de passagem a designação expressa do desejo do analista como aquilo que guia todo mal-entendido? Sem dúvida, isso é exigir demais do analista nessa ocasião, pois se trata de uma dimensão que não faz falar de seu sistema de referências. Lacan, com seu objetivo de sempre, pensar a fundamentação da clínica. Ele está lendo esse caso, né? Desejo do analista não é um conceito que está no sistema de referências dessa psicanalista. Então, ela não está conseguindo pensar, não porque ela não tem força suficiente, não, é porque ela não tem um conceito. Ela não está sendo pensado esse conceito. Claro, né? Sempre em tensão a outros, né? E como eu disse, desejo do analista não é uma profissão de fé, é um conceito que ele está forjando para pensar com a crítica ao sujeito suposto saber, a partir do cenário 11. Então, fica um verdadeiro circunlóquio, né? Eu coloquei aqui, né? Eu elogio a intuição de King porque ela percebe que ele tem a necessidade de acreditar que os pais são maus, né? Mas a questão é que ela não se pensa dentro desse caso. Onde que ela está? A partir de que posição ela vai falar, né? O inconsciente ele não está na cabeça do analisante. Ele está na relação. E a partir de que lugar ela vai manejar isso, né? E aí, pode passar mais uma, Gabi, para ver o que eu coloquei no próximo? Tá. Então, voltando ao tom do seminário 12, tem essa frase, né, da lição 17, que é a lição anterior, que tem essa frase do sofista ali, que eu trabalhei na minha dissertação, que eu acho muito clara, assim, o que ele tá, tipo assim, gritando nesse momento do ensino, né? Que é a seguinte: se ser psicanalista é uma posição responsável, a mais responsável de todas, é por ela ser encarregada de realizar uma conversão ética radical, aquela que introduz o sujeito na ordem do desejo, uma ordem da qual tudo em meu ensinamento de retrospecção histórica, uma tentativa de situar a posição filosófica tradicional, mostra a vocês esta ordem que foi de alguma forma excluída. O que ele está querendo dizer? Vocês vejam, ele sai da IPA, ele começa a chamar especialistas em filosofia para os seus seminários, inclusive seminários fechados,
o texto do Sofista do Platão, ele chama foi até analisante dele, parece, é um especialista em, acho que em Aristóteles, mas está comentando o texto do Platão, que é o Andruard. E ele tá assim, quem que era o Lacan nessa época? É alguém que tá ali, né, desde sempre, né, interessado, desde os surrealistas, né, sempre interessado em filosofia. E a galera, vamos fingir que até hoje não é assim, né? Me interessa pela clínica. Não tem nada a ver com filosofia. Ah, isso aí é intelectuação, né? E aí, o que que ele vai dizer? Como se fosse algo assim que atrapalhasse a experiência, né? O fenômeno clínico. E ele vai dizer em outra lição, assim, que aqueles que buscam se precaver de filosofar são aqueles que mais filosofam. É como se ele dissesse assim, não tem saída, a gente precisa pensar a psicanálise em diálogo com a história da filosofia. Então, por isso, o diálogo com a sofística, porque está desde sempre atrelado à história da, da filosofia, né? E então, na ordem do desejo aqui, eu entendo como o desejo de que haja análise, né? Um sujeito em estrutura psicótica, ele está buscando uma análise, assim como um sujeito de outra estrutura, ele está querendo que uma análise aconteça. E, bom, como vamos pensar a direção de tratamento num caso de psicose, que é bem diferente, né, quase o oposto do caso de neurose. Mas ambos querem que uma análise aconteça, eles querem os benefícios, eles querem poder nomear suas angústias, suas questões, poder ter uma vida melhor, por que não? Então, é, eu tenho eu ia falar no começo, acabei me esquecendo, né? Que eu tô com a lição 8 do seminário 12. Esse aqui, para quem não conseguiu acompanhar, que é o Lacan Redivivus, o questionamento do psicanalista. O livro do Nicolas Guérin, né? Que tem outros autores também que falam do caso. Tem um caso traduzido, tem a versão que saiu em 2005, em comemoração a algum aniversário da Paula Heyman. E tem um outro que eu queria compartilhar com vocês, que eu comecei a leitura, agora que eu posso pensar em outras coisas além da minha dissertação, que é o livro da Michelle, porque eu acho que ela coloca uma coisa aqui que nesse momento o Lacan, nesse seminário ele não está falando disso, assim, ele não, ele fica ali realmente pensando o desejo do analista, né? Eu acho que eu vou até ler o final da lição aqui, para juntar com esse trecho, né? Esse da lição 17 que eu li agora, eu vou ler aqui o final da lição 8, né? Página 155, para quem está com a versão CEF de Recife. É, enquanto que não há nada parecido, tá. Se a analista tivesse sabido simplesmente demarcar a função de seu desejo, ela se teria dado conta de que o paciente provocava nela, o mesmo efeito, a saber, que ela era por ele transformada em objeto A. E a questão é saber por que ela suportou por 10 anos uma tensão que era para ela própria tão intolerável, sem se perguntar que gozo ela própria obtinha disso. Aí está a verdadeira questão, e aí aparece o que se chama, mais ou menos levianamente, de contratransferência. E que é, como acontece sempre na neurose de transferência, a neurose de transferência, da qual se diz que ela é o mecanismo ativo nas análises intermináveis. Olha o que ele está criticando. Que muitas vezes a neurose do analista de transferência faz com que haja análises intermináveis. É verdade, e essa palavra não é por acaso que ela é homônima e homóloga do termo neurose de transferência, para designar as neuroses analisáveis.
E a neurose de transferência é a neurose do analista. O analista se evade na transferência, ele se furta a transferência na medida estrita em que ele não está pronto no que diz respeito ao desejo do analista. Então, essa é uma das questões que eu deixo, né? O que é estar pronto para o desejo do analista? Acho que não tem uma resposta estanque, é algo a cada sessão, né? Que algumas vezes vai ser mais difíceis, outras vezes vai ser mais fáceis, mas sempre uma operação. Não é uma experiência que com tantos anos de análise, daí sim a gente vai conseguir, né, ter uma boa prática, né? Não, tem algo que é o da cada sessão, a contingência de cada caso, como a gente está naquele dia. Às vezes tem muito disso naquela fase de vida. E aí eu queria. Pode passar mais uma, Gabi, por favor? E aí agora eu queria indicar a leitura para pensar o manejo clínico na psicose, que eu acho que aqui o Lacan é isso, ele está aqui pensando no desejo do analista, ele não está aqui nesse momento pensando, não é o foco dele aqui nesse momento, embora esteja falando de um caso de psicose, não é interesse dele aqui se alongar nessa direção do tratamento para a psicose. É claro que ele está, como eu disse, querendo extrair as consequências para cada estrutura da nova leitura dele, né, do objeto A enquanto causa do desejo. Ele tá, tanto é que ele fala aqui na lição, né? É, ele fala assim: quero dizer que é imprescindível no que se segue, eu lhes diga o que é um objeto A na psicose, na perversão, na neurose. E há toda a possibilidade de que não seja nada parecido. Enfim, tem essa questão que fica, né? Assim, deixo aí para vocês como pensar o objeto A em cada estrutura. E, e aí eu queria ler uma parte, né, do livro da Michelle, porque eu acho assim maravilhoso, porque o que que eu acho que o Lacan não abordou ali, né? Porque bom, ele está num comentário muito irônico, como eu disse, ele tem toda essa questão política, ele não está num, enfim, é uma fala, mas eu acho que a gente pode ir um pouco além, assim, e pensar o que que faltou nesse caso, sabe? O que que poderia ser, assim, um tratamento um manejo clínico que o paciente ele pudesse elaborar o que que aconteceu ali naquela cena da árvore que caiu e ele ficou angustiado e buscou análise, o que que teve com o patrão, o que que teve na hora de pegar a manteiga, o que que, o que que poderia vir na fala e não veio, porque a analista, ela foi sofista no sentido que o Lacan está negando, né? Que é o de ter resposta para tudo. Esse é o estatuto do sofista que o Lacan ele está rejeitando aqui, que é o sentido comum, né? Ah, sofista no sentido que tem resposta para tudo. Então não é esse o sentido de sofista que é interessante, né? É um outro estatuto justamente porque não pode ser esse. Então a Michelle vai dizer no capítulo Psicose e Interpretação, é, eu vou ler assim, é um pouquinho longo, mas é que vale muito a pena, porque é muito claro. E é muito bom para a gente pensar justamente nesse ponto aqui que o Lacan acabou enfim, dizendo o que poderia ser um manejo, né, nesse caso. A análise das psicoses exige um recurso que não seja patológico, como o delírio, mas que também não seja apenas o recobrimento da angústia como as muletas imaginárias que façam a função estabilizadora de suplência, como o sintoma TH, mas que seja, ao final da análise da psicose, um recurso definitivo de estabilidade. A concepção lacaniana de psicose como estrutura clínica consolida o imaginário como o caminho coerente com a estrutura de linguagem do inconsciente definida pela Verwerfung, a foraclusão do nome do pai. As muletas imaginárias, como a evidência de que a estabilização fora do surto é possível e a suplência como o conceito que serve de guia para a necessidade de uma construção que ofereça à psicose uma forma de estabilização fora da patologia. E aí a questão que ela coloca, que permanece. Entretanto,
é a da necessidade de um recurso que não seja simplesmente de recobrimento imaginário do buraco do real e da angústia. A clínica da psicose mostra que quando as angústias cotidianas batem à porta do psicótico, por exemplo, aquelas angústias que levaram ele a buscar, né, novamente a Pearl King, que eram angústias cotidianas, a crise é novamente desencadeada. Porque aí tem uma leitura assim também que são situações que demandariam dele uma posição que não de objeto do pai depressivo. Seria quando ele, tipo assim, teria uma demanda para ele se posicionar como um sujeito, bom, um embate com o chefe, né? Sei lá o que estava em jogo lá da árvore que caiu, o que está também em jogo ali da escolha, né? Acho que é um dilema ali da manteiga, do pão, assim, a gente não sabe, porque ficou muito no fenômeno, né? Mas a gente não teve essa condução para a fala, para a elaboração do o que estava angustiando ele ali. O caminho para o final da análise da psicose não pode ser, portanto, o de recobrir a angústia, mas sim fornecer recursos significantes para a sua nomeação. Situar a angústia pela palavra, localizá-la, né? É aquela coisa, a Michelle disse hoje, né, Gabi, que a associação livre na estrutura psicótica é realmente livre, né? Então, assim, todo um trabalho de poder ajudar a localizar, né? Colocar com recursos significantes essa angústia situada pela palavra. É o que o neurótico faz com o recurso simbólico da castração. Aí a Michelle pergunta: seria possível fazê-lo com o recurso imaginário? A expressão que ela vai dizer, né, que é pouco valorizada, que ela está tentando chamar a atenção da gente nesse livro para pensar a direção de tratamento na psicose, ela diz que que a resposta, né, seria indicada, parece ter sido indicada por Lacan na curiosa expressão metáfora delirante, que coloca em pauta justamente esse problema. Como o imaginário pode nomear a angústia sem obturá-la? Pouco valorizada até mesmo pelo próprio Lacan. A metáfora delirante tem sido considerada pelos analistas um equivalente do próprio delírio. E ela está dizendo que não é o equivalente. É diferente. Delírio e metáfora delirante é diferente. No entanto, sua definição e a aparente contradição dos termos que a compõem, afinal, sendo metafórica, ela deveria ter um estatuto simbólico, mas sendo delirante, seu estatuto deveria ser imaginário. Carrega uma valiosa complexidade. Então, a expressão surge como recurso de estabilização, que, embora nomeado delirante, seria diferente do delírio, justamente porque teria o estatuto metafórico que Lacan atribui a ele. Mas o que importa aqui, né? Que a aparente contradição que está nessa expressão seria a chave para definir, no final da análise das psicoses, um recurso que, mesmo sendo imaginário, operaria promovendo a função de nomeação do mal-estar, da angústia, sustentando a possibilidade de uma via de dialetização imaginária, que é um pouco essa dificuldade que está em jogo na estrutura psicótica, né? Que o analista, portanto, ele se ofereceria como esse par dialético. É o que o termo metáfora delirante parece indicar. A metáfora delirante seria o termo que, colocado no horizonte da análise, indica a possibilidade de construção, pela operação do analista, de um tratamento do real da angústia pela construção de um par dialético. Ao invés do que é na neurose, presença da ausência por meio do qual o significante fálico localiza no real um foro simbólico, o caminho do tratamento das psicoses seria a construção de uma dialética imaginária. E aí, por exemplo, né, no lugar, por exemplo, pensando no caso Schreber, né, ela vai dizer, no lugar de sou uma mulher, a mulher de Deus, a possibilidade de nomeação da angústia sob a forma, por exemplo, de fiquei desconcertado com o pensamento, não sei o que fazer com ele. Poder trazer para esse tipo de dialetização, né? Aquilo que vem como evasivo, poder trazer
por meio do que ela chama um mal-estar nomeável imaginariamente como negatividade, que forneça ao psicótico um recurso para dar destino significante à angústia. Só o último parágrafo. Essa possibilidade de nomear a negatividade teria não apenas a qualidade de tornar o delírio desnecessário, operando diretamente sobre sua fonte, como também de fornecer ao psicótico recurso de palavra para agir sobre o que angustia. A metáfora delirante colocaria, portanto, no horizonte do tratamento das psicoses, não o esvaziamento de sentido, que a gente pensa na neurose, né? A gente pede sentido para daí promover o esvaziamento de sentido. É o contrário na psicose. O que é o contrário? Um trabalho de construção. Fazer esse lugar, né? Se emprestar, né? O analista paga com o seu ser, o Lacan vai dizer, né? No caso da estrutura psicótica, como esse se emprestar como esse par dialético, né? Para que possa ocorrer essa dialetização imaginária em torno do que é comum a cada um, o mal-estar cotidiano, as angústias diante de uma bom situações difíceis, né, com o chefe, né, com, enfim, o mal-estar cotidiano. Não sei se eu botei mais uma última, deixa eu ver, Gabi. Eu ia ler no final, o final da. Eu ia ler no final da apresentação, o final da lição 8, mas eu acabei já lendo, que é um pouco aquela questão de. Precisamos pensar, né? Para mim, o tom do Lacan nessa lição é: galera, precisamos pensar a neurose da gente, né, enquanto analista, porque senão as análises vão ficar intermináveis numa dependência do paciente, né, da análise para sempre. Então, é um pouco isso que eu pensei, assim, de início. Se alguém quiser, né, vamos abrir, se alguém quiser fazer algum comentário, se também não vier nada agora, pode depois me escrever, me mandar um e-mail, falar comigo no Insta. Sei que às vezes não vem na hora, assim, né? Mas é um pouco isso que eu pensei, assim, de trazer para vocês. Diz, Gabi. Muito bom, Alana, muito bom esse desenvolver desse pensamento aí. E queria trazer também algumas coisas, né, que eu fui trocando com você e também estava ali lendo esse texto do Mise en Question do psicanalista, do Red Vivos. E é interessante, Alana, que nesse texto, a parte anterior toda, o Lacan está justamente falando da formação do analista, da questão da análise didática, e aí ele vai falar da contratransferência, e aí ele está falando do final da análise didática como considerado para eles, né, essa identificação com o analista. E aí lá no final é que ele vai vir com o Pearl King, né? E aí essa questão do desejo do analista e o desejo de analista. E aí ele traz, inclusive, o exemplo do Freud com a Dora, né, que por causa do desejo do Freud, digamos assim, né, ele não consegue ver o que ele poderia continuar desenvolvendo na questão dialética que ele já faz ali, mas tem um limite justamente porque tem a ver com o desejo do Freud. E que ele também, ali no texto Red Vivos, é muito interessante, vai ligar com o grande outro, né? O desejo ligado ao grande outro. Então, tem isso, a questão do desejo do Freud, e aí, no caso do Pearl King, a questão do desejo dela, porque também tem essa identificação toda, e ela, como boa mãe, que reforça o mau pai, né? Durante muito tempo ela ficou fazendo isso, né? E daí depois eu acho que ela vai questionar justamente o que estava acontecendo ali. Mas é o limite. E aí, para terminar meu comentário, é a importância da teoria que orienta a clínica. Lacan também está falando disso, justamente. Não tinha essa concepção do desejo de analista e de que, no final das contas, quando a gente fala o analista paga com o seu ser, é isso, né?
não se trata da questão do desejo do analista, mas do desejo de análise ou de analista, né? Então é muito legal essa toda essa costura que eu acho que o seminário 12 ele está tratando também disso, dessa questão do conceito de desejo de analista, né? Podendo falar aí da posição, né, do analista nessa história toda. Enfim, era isso. Esse texto, assim, eu não sei quem já viu, né? Porque o questionamento do psicanalista, porque saiu em 2021. Eu mesmo fui comprar ano passado. É enorme, assim. É um texto que ele estava tentando, antes de ter o convite para os inscritos, ele estava tentando resumir todos os 10 anos, os 10 primeiros anos do ensino dele. Então, tem muita coisa que vai estar no 12 também, assim, tem coisa que parece muito, assim, o começo de algumas lições, mas tem coisa do 9. Ele está resumindo em uma parte o 9. Viu, Samuel, que trabalhou o seminário 9 aí na dissertação, pensando em identificação? Eu ia mandar para o Samuel uma parte, que é bem isso, assim, ele tá... E é essa questão da crítica muito à análise didática, essa coisa da identificação, né? Eu acho que bem legal você ter lembrado disso, porque tem uma leitura também que o Nicolas Guerrin coloca nesse livro sobre o caso, que é, bom, pegando a leitura do Lacan, assim, né? Não sei se ele força muito também, que é a ideia, assim, de que o nome é Pérola, né? Pearl King. E aí ele brinca, assim, um pouco como pedra, que eu acho que também significa pedra. Tem pedra e pérola, né? Enfim. E E aí tem uma coisa assim que ela se coloca, né? Tipo assim, quando ela vai fazer o que ela chama de dispositivo de supervisão com ele na fase final, que é basicamente chamar ele e dizer e interpretar a transferência, que é uma coisa que o Lacan vai dizer, nós não interpretamos a transferência, nós interpretamos através da transferência, na transferência. Então ela vai jogar ali as coisas ela fala, ela não está percebendo que ela está identificada justamente como se fosse essa isso que é a posição que ele estava para o pai e que aí também entra o sobrinho uma hora. Então tá tudo espelhado assim, né? Aquela coisa meio que da carta roubada, assim, só vai mudando a posição dos elementos, mas é a mesma estrutura assim. E aí você não leva nada se você fica nisso, interpretando a transferência, né? Se você não convoca o desejo de análise. Então, isso escapa a ela. Que eu acho que fica esse ponto cego da identificação do analista, né? No final de análise, é se identificar o nosso analista. Né? Diga, Júlia. Ai, primeiro dizer que eu gostei muito da apresentação, acho que foi uma costura muito legal de teoria clínica. Ah, parabéns, amiga, foi muito legal. Mas uma coisa que me chamou a atenção ali, quando o Lacan começa a falar do caso, é também da posição da Pearl King com a instituição. Parece que ele faz questão, assim, de dizer a posição que ela ocupava naquele campo ou para aquela escola, ao ponto de ela também representar de alguma forma esse ponto cego da instituição, né, de estar sendo colocada nos holofotes, né, de ser um caso que foi acompanhado não só por ela, mas por todo esse círculo de pessoas por 10 anos. Então eu sinto que ele tem essa ênfase de falar uma jovem bem articulada, né, numa posição de destaque, XYZ, de dizer, bom, isso fala da instituição, fala do lugar que esse círculo de pessoas colocou essa analista, né? Então era uma prática feita a muitas mãos, que não foi só ela que ficou 10 anos nessa posição, mas de que foi suportável para todas essas pessoas que ela se mantivesse nessa posição há 10 anos, sem questionar os conceitos que estavam por trás disso tudo. Porque era isso, né? Uma instituição e uma teoria que possibilitou que essa situação se mantivesse sem grandes questionamentos. Então, acho que me chamou muito a atenção ele fazer questão de já iniciar a fala falando da posição dela na instituição. Então, não só a posição dela na própria análise, no próprio tratamento, mas no meio. Então, situa também um pouco a posição do analista entre os pares, né, na instituição. A instituição em relação a questionar a sua teoria, a sua prática, enfim. Achei bem legal.
Muito bom você ter dado ênfase para esse ponto, porque é o clima, né? Ele tá assim, putaço com a IPA. E aí tem essa analista, né? Que bom, ele já conhece ali desde 53, talvez, desde o início, né? E eu achei muito bom você trazer isso, assim, né? Porque qual que é o papel da instituição ali em ouvindo? Porque ele coloca aqui, né? Ela não questiona o gozo dela nisso, mas e o gozo da instituição? Um pouco parece o que você está querendo dizer, né? O que que significa, gente, alguém durante 10 anos ficar reformulando um caso? Por que que esse caso não passa? A gente não se pergunta isso, né? Nos casos, por que que esse passado não passa? Por que que esse caso não passa para ela? O Caligares coloca, né, é, nos agradecimentos do Cartas a um Jovem Analista, agradeço aos meus pacientes, principalmente aqueles que nem lembram mais o meu nome. É um pouco assim, poder ser esquecido, né? Por que 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 fica nisso, né? Um pouco, um pouco isso que me veio assim do teu comentário. Gostei muito. Diga, Gustavo. Boa tarde, gente. Alana, obrigado pela fala, bem interessante e bem importante também, porque não é um seminário que nós temos um acesso via tradução oficial e, portanto, eu acho que ele circula pouco, mesmo que haja traduções, né? E então é bem interessante ver chegar esse tipo de assunto junto com o Redivivos, que também acho pouco trabalhado, pelo menos na minha bolha, né? Tenho interesse posteriormente até em fazer um trabalho com esse texto, que é muito bom. Ele é correlato à época do Seminário 11, né? Na datação se coloca assim lá na tradução, né? O Millet dizendo que está ali no contexto de elaboração do Seminário 11. Então, essas questões são muito aproximadas. Mas as minhas inquietações vão nas consequências teóricas, então, de se pensar certos movimentos. E isso também fruto de outros grupos, quando, por exemplo, se trata de discutir estruturas clínicas. E aí, o trecho que você recorta é um trecho em que ele fala de situar o sujeito na ordem do desejo. Não é comum escutar que não há desejo na psicose. Não estou dizendo que Lacan diz, mas por quê? Porque tem uma construção que associaria desejo falta, em outro momento teórico talvez até, para dizer, portanto, não haveria. Falta até mesmo para pensar, não há intervalo, né? Não há falta nesse nível, então é outra coisa. Para a gente repensar, então. Então, o conceito de desejo não é um conceito com o qual se opera na psicose, mas ele está dizendo ali num comentário que a gente está falando de um caso de psicose. Bom, o que é que isso nos diz? Para repensar. Tudo bem, relocalizar a articulação de desejo, falta, demanda, para pensar a direção do tratamento. Eu fico um pouco incomodado quando eu escuto respostas apressadas nesse sentido. Não tem desejo, não tem falta. Tem umas que são mais absurdas, mas são clichês, não precisam ser repetidas aqui. Não faz sentido por hora. O segundo questionamento é pensar neurose de transferência, ele está dizendo, né? Para um caso ao apresentar um caso de psicose. Mas tudo bem, a neurose do analista, mas propondo aí a noção que a Paula traz, né, de um sujeito enquanto produção de analista e analisante. Como que a gente pensa neurose num sujeito que vai se construindo na psicose? Eu não estou dizendo que tem uma resposta pronta para isso também, é mais uma provocação para a gente ver como é que entra essa categoria, essa noção entraria neurose de transferência na psicose, por exemplo. Neurose do analista. Mas o sujeito é produção do analista com o analisante. Então, enfim, desdobra. No máximo, viria algum tensionamento ali para que o analista esteja muito advertido disso, né, que eu acho que é o principal intuito que ele quer tratar. Mas eu fico pensando nas consequências clínicas também
clínicas e teóricas de sustentar aí certos movimentos, né, que em um recorte parece que vão para distinção, em outros somente pelo fato de que é ele que torna ambíguo o conceito de sujeito também. Não sabe o que é sujeito é pessoa, às vezes lá, sujeito sujeito é um intervalo entre significantes, sujeito é assunto. Então, isso vai complicando também. Mas, então, mais questionamentos aí, até para fazer coro com o título do texto lá do Redivivo. Obrigada, Gustavo. Eu te incentivo a trabalhar esse texto, tá? Que eu acho também que merece ser lido mais, assim, né? Enfim, dar oportunidade de. Acho que é isso. Eu não sei se está circulando esse texto, o questionamento do psicanalista. O Redivivos não vi ainda online e tal. Mas fico também na expectativa que a gente possa trabalhar mais ele, assim. Sobre isso que você falou. Eu acho que é importante dizer assim que você viu que na hora que eu falei do reintroduzir na ordem do desejo, né, eu falei assim, eu estou entendendo aqui como desejo de análise, né? Eu não estou querendo pensar com Ele não disse sujeito, não, já para a frase, né? mas é isso. Eu também ia comentar isso. Para mim, ali é o desejo, não se trata do desejo na psicose. Ele está falando, eu também interpreto isso, que esse desejo ali é o desejo que ele interpretou para mim. Porque é disso que se trata o Seminário 12, né? E é disso que ele está falando no Red Vivos também, no final das contas. Isso. É sujeito, mas é isso, como você disse, né? O Lacan brinca o tempo todo disso, né? Por que que se mantém o sujeito? Ele diz, né, naquele texto Resposta aos Estudantes de Filosofia, alguma coisa assim. Eu mantenho o sujeito para fazer vocês falarem. Ele está o tempo todo querendo manter sujeito também para brincar com isso do sujeito do conhecimento, né? Tem todo. Acho que temos que aceitar aqui que ele deixa, né, sujeito aqui não como sujeito dividido da neurose, né? Ele brinca o tempo todo com isso, enfim, dá uma trabalheira, mas faz parte do estilo dele, né? Manter o assunto. Uhum. Eu adoro sempre pensar sujeito com um assunto. Acho que ajuda muito, assim. Tanto é que eu acho isso que a Michelle fala, né? No lugar de sou uma mulher, a mulher de Deus, a possibilidade de nomeação da angústia, sob a forma, por exemplo, de um fiquei desconcertado com um pensamento. Para mim, isso é um efeito sujeito. É você tentar nomear um assunto. E aí, Gustavo, eu acho que a gente não extraiu todas as consequências clínica, clínicas, né, da proposta lacaniana para psicose. Tanto é que, ano retrasado, assim que eu entrei no mestrado com a Marta, a Luciana Nunes, uma psicanalista aqui de Porto Alegre, ela fez um mestrado. Júlia Samuel, não sei se alguém me lembra o título, eu não sei se é efeito sujeito na psicose. Você lembra, Júlia? Olha, eu não lembro ao certo, mas era algo por aí, que era justamente esse questionamento desse efeito sujeito, né? Se seria Uhum. possível, ou o que se tinha no campo. Então, um trabalho ótimo e uma revisão muito interessante, tanto do que se tem quanto da crítica. Então, talvez seja uma direção interessante. Como ela defendeu Faz Foco, acho que não teve tanta circulação ainda, mas Isso. deve estar no banco das dissertações, enfim. Pois é, eu fiquei de. Às vezes me vem esse trabalho dela, eu não sei ainda se está circulando, perguntar para ela uma hora, mas é um pouco isso, né? Que eu acho que se a gente pensa com assunto, acho que fica mais interessante assim da gente pensar, né? Que seria um efeito sujeito nesse sentido assim de nomeação de um assunto, né? De um mal-estar comum, de bom, né? O que é um psicose ou um Voltaria. tratamento cadeado. Não, que aí permaneceria a pergunta. No assunto psicótico há desejo? Essa é a minha pergunta, né? A primeira pergunta. Eu gosto da interpretação que vocês fazem, porque ela ameniza e ela é mais direta, ela é a primeira e é mais plausível, né, para contextualizar o que o Lacan está tratando do seminário, né? Mas aí eu vou para uma segunda, pensando que existem outras possibilidades,
para que a gente tente extrair delas também, né, que outros efeitos interpretativos haveriam, assim, do ponto de vista teórico, pensando que, por exemplo, naquela frase ele está colocando o sujeito, mesmo que assunto. Então é como se ele tivesse, não importa o assunto, não importa o sujeito, ordem do desejo. O desejo é o mesmo? Não, está dizendo isso. Desejo enquanto conceito, ele se articula da mesma maneira na psicose, na neurose, na perversão? Talvez não. Mas, enfim, são as próprias paradoxias que as ambiguidades que ele vai sustentando vão produzindo para a gente. É por isso que tem tanta opinião. Opinião, às vezes, embasada, às vezes não, né? Não, acho que não esgota o debate, né? Mas acho que é uma coisa que muita gente fica se perguntando, né? Acho que é uma questão minha também, até trabalhando com sujeitos entendidos, né, como psicóticos, a partir, né, por exemplo, de uma visão da Pola, estruturas clínicas, intervalo holófrase. Eu ficava pensando até nessa via de desejo de analista, né, que a Alana e a Gabi falaram, que, bom, eu entendi às vezes em supervisão que alguns casos era essa aposta de que se pudesse construir um intervalo, né, naquilo que se entende como holofraseado, enfim. Então, entendendo, né, como esses momentos de intervalo e holófrase, se é que dá para falar assim, construir de alguma forma a possibilidade do advento do sujeito e advento do desejo, mesmo mantendo essa ideia intervalar, né, do sujeito como dependente da falta, do intervalo, mas que, como é um desejo relançado, um desejo de análise relançado por um par, talvez as coisas não fossem excludentes, né? De momentos em que é possível ter os dois. Às vezes eu fico indo nessa via. Até por casos que, por exemplo, eu não sentia que eu intervia de forma tão diferente. Claro que tomando os cuidados, né, especialmente que a gente escuta, acho que em instituições de formação, de não esperar, por exemplo, de uma estrutura psicótica, né, um esvaziamento do sentido, ou que isso teria efeitos injuntórios, desastrosos, né? Mas mesmo assim, mesmo tomando esse cuidado, eu sentia que as intervenções iam nessa via de mesmo assim apostar que o intervalo seria possível, respeitando, né, as contingências do caso, a situação. Mas, de novo, acho que só para finalizar aqui, mas que eu acho que é muito interessante pensar os casos a partir de intervalo e holófrase, e momentos e efeitos do desejo de analista, e da relação, assim, de par entre falantes. Eu acho que talvez por aí tem como conviver estrutura, ou essa ideia, né, de sujeito, desejo das duas coisas, enfim. Ah, eu vou muito por aí. É muito bom, Julia. Pode até questionar também, ó, se não é para pensar sobre intervalo, porque é holófrase, pelo menos localizar o desejo em outro lugar, na bricolagem, ou seja, na produção do sentido mesmo. Não precisa estar entre significantes, não, ele pode estar entre os elementos na construção, ou seja, pensar outras maneiras, mas de fazer com que não se precise dizer que não há desejo, por exemplo, né? Não, o desejo não é como falta entre significantes, ou então nessa hipótese que você traz, o que eu acho boa trabalhar, mas também pensar que ele pode estar de outro modo. Ele pode estar, sei lá, pensado naquela lógica do sentido diferido, talvez, porque não pensar Derrida, se caberia alguma coisa assim, não para ser interminável, mas para que em algum momento esse sujeito passe a poder produzir, sim, a partir do seu regime de particularidade, sem que a invasão de outra idade seja o ponto de estanque, né? Enfim, por aí. Legal, bom que a gente pode discutir esses temas. É pouco trabalhado a partir dessas articulações, né? Na- Só para contribuir também a nossa conversa, né? Porque a Lana veio me perguntar sobre isso, né? E a gente foi lá no pequeno discurso do Lacan aos psiquiatras, que ele fala sobre como é que ele coloca lá, ele coloca como uma formação primária, né? Uma questão, ele fala, Premier, uma formação primeira, enfim. E aí, pensando no grafo, né, para trazer também contribuição para isso que vocês estão falando, que eu acho que é por aí também, seria a gente pensar no primeiro andar do grafo,
né? Porque há uma forclusão do nome do pai, portanto, não passaria. Por isso que eu acho que essa é muito fácil e talvez excludente, não há desejo, né? É porque não há uma passagem para o que foi, né? Porque tem alguma coisa que não faz, não dialetiza, né? Tem um grande outro aí e que na transferência, inclusive, se dá uma transferência muito marcante, que a gente tem até uma certa dificuldade de manejar, porque tem realmente um sujeito suposto saber muito, né, concreto ali. Então, talvez é muito legal essa proposta da Michelle, com essa coisa da metáfora delirante, que é poder exatamente, talvez, criar, construir, né, um intervalo, uma possibilidade aí de desejo, né? Mas que na estrutura da psicose não tenha, talvez, esse segundo andar do grafo, né? Pensando um pouco aí na direção da cura da psicose, né? Que eu acho que conversa com isso que a Júlia trouxe, com o que você está trazendo, que eu acho que pode ser muito reduzido aí, não tem desejo, né? O que a gente faz, então, né? E o desejo de análise e não o desejo do analista, justamente, né? Uma análise se torna possível porque há essa possibilidade de uma construção de um intervalo, né? De uma dialetização. Uhum. Acho que eu vou terminar com a minha epígrafe da dissertação, que desse seminário 12, que ele diz assim: um sujeito é dito psicanalista não quando ele coloca em caixinhas, né, que é um sujeito psicótico, perverso, neurótico, mas quando o analista ele entra no jogo significante, ou seja, ele aceita esse convite para ser esse par dialético, né? Então ele coloca isso numa lição também no 12. Então o Lacan exige mais da gente, né, enquanto analistas. É uma prática que ele está querendo fundamentar, né? Enfim, eu acho muito bonito que a Michelle termina o livro, né, falando assim, é o próprio Lacan que lembra, né? É real que se respira melhor quando as brumas de uma tarefa se dissipam, mas não é menos verdade que nem por isso seus obstáculos diminuem, né? Então é para complexificar e para dizer que a gente precisa estar mais, como eu gosto de pensar, mais ativo, né? Na, na clínica, assim, né? E para não deixar de citar a nossa Cassan, né? Complicar o universal. Vamos complicar o universal. Não dava para ficar sem ela, né? Sim, inclusive o da teoria, né? Psicanalítica. Não serve ficar dizendo o que é isso, que é aquilo, na cara, né? Interpretar a transferência. Gente, é isso. Depois, se alguém quiser trocar mais, pode me escrever. Eu vou deixar gravado isso também no YouTube, então quem estiver assistindo também quiser depois falar comigo, trocar uma ideia, estamos aí. Obrigada a todo mundo que veio. Muito bom, Alana. Obrigada. Então, até mais, pessoal. Até a próxima. Valeu, obrigado, até mais. Tchau, tchau.